Amigos queridos, Jesus é o nosso mestre, modelo e guia da humanidade da terra. E ao seu coração generoso suplicamos nesta manhã que sejas conosco, Senhor, envolvendo a humanidade da terra em vibrações esperançosas, de que somos capazes de vencer a nós mesmos e adentrarmos pelos novos caminhos iluminativos, despojando-nos de tudo aquilo que não seja divino em nós, para iluminarmos os nossos sentimentos com a luz da verdade e despertarmos o nosso pensamento para as sábias e lúcidas lições do Evangelho de Jesus. Pedimos, Senhor, que as infinitas bênçãos do seu amor recaiam sobre todos nós e que as caravanas socorristas de trabalhadores incansáveis da sua seara estejam a postos, onde quer que haja desesperança, onde quer que haja corações aflitos, possam haver corações misericordiosos trabalhando e servindo em seu nome. Nós outros, Senhor, confiantes, felizes nesta manhã luminosa em nossas vidas, iniciamos as reflexões do Evangelho, pedindo aos amigos espirituais responsáveis que possam conduzir os nossos pensamentos, para que todos nós, em seu nome, Senhor, possamos mergulhar no manancial do Evangelho. Obrigada, Mestre amado. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e dentro das aflições nós vamos refletir sobre a loucura e o suicídio. Nós sabemos que o Evangelho trouxe 3 grandes grupos, que são os que têm predisposição ao desequilíbrio mental e, portanto, ao suicídio. Esse grupo começa pela incredulidade. Os espíritos que, embora tenham religiões, são incrédulos, e nós vamos mostrando como é essa incredulidade. O outro grande grupo são dos espíritos insatisfeitos, descontentes, e, portanto, estamos enquadrando esse grupo na condição dos ingratos, aqueles que, cegos para as bênçãos de Deus, reclamam, queixam-se de tudo e de todos, porque não compreenderam que tudo o que passam é um grande bem em nossas vidas. E o terceiro grupo que enquadra tudo isso são os materialistas, que vivem priorizando a satisfação dos seus prazeres fugidios. São esses fatores que geram a loucura e o suicídio. Mas nós, às vezes, temos a imaturidade de achar que a loucura seja uma alienação mental daqueles que estão reclusos em hospitais especializados. Não, nós estamos falando da nossa loucura, destes de nós que caminhamos na vida sentindo que a vida só tem um significado, o prazer, e quando nós recebemos desafios, querem abandonar a existência. Então, nós temos já alguns dias falado sobre isso, nesse capítulo, então nós já estamos entrando na terapêutica. Quais são as terapêuticas espíritas para o espírito que está na insanidade
de querer interromper a sua existência, porque a vida não sofre solução de continuidade. Ninguém interrompe a vida, interrompe a existência física, mas a vida não cessa. E quando esses espíritos reincidentes em interromper a existência vão entrando no estado de alienação e de compulsividade extremada para interromper a maior bênção que nós podemos receber, que é uma nova oportunidade. Olha só, Jesus nos proporciona, diante dos nossos tormentos e das nossas culpas, Jesus nos dá nova oportunidade para refazermos o caminho. Nós estávamos atormentados sobremaneira no mundo espiritual. As vias do enlouquecimento e um amigo espiritual que nos ama nos conduziu à reencarnação para primeiro aplacar as nossas dores, suavizar os nossos tormentos e injetar em nós um fluxo de esperança de que podemos refazer o caminho desta vez de outra forma. E para refazer o caminho desta vez de outra forma, eu precisarei lançar mão das minhas aquisições milenares, que são os meus talentos, as minhas habilidades, os meus valores, os sentimentos conquistados. São esses recursos que todos trazemos para, quando eles forem profundamente expressados, nós teremos amparo em nós mesmos em primeira instância. Porque há pessoas que se apresentam para nós aparentemente desprovidas de recursos íntimos. E estes de nós que estamos nessa extremada dor, sem nenhum recurso íntimo, que se prostraram na ociosidade, estes que não trouxeram a experiência da fé bem constituída, precisam de todos nós para ancorarem a sua reencarnação em alguém dos seus familiares ou do seu grupo de convivência, até que ele possa adquirir os seus recursos próprios. Isso é uma terapêutica da doutrina espírita. Mas em quem nós vamos nos ancorar? Aqueles que estão ao nosso lado e que vieram com essa destinação de nos ampararem, de nos socorrerem, de nos perdoarem e de transfundirem para nós sentimentos que não temos, para que a gente possa temporariamente usufruir de um sentimento superior que não é nossa construção, mas é daquele familiar querido que expande o seu campo vibratório e nós nos agasalhamos nessas vibrações acolhedoras, essas vibrações de bastante firmeza, de convicções inabaláveis, de retidão de conduta, de coerência entre o que nós aprendemos no Evangelho e o que vivemos. Porque uma das maiores fontes da incredulidade é a incoerência que nós vemos, ou nos nossos familiares, ou nos religiosos, dos cultos que frequentamos, quando estes vivem uma vida absolutamente diferente daquela que prescrevem para os demais. Então, cabe aos pais estruturar a fé dos filhos, sendo eles, pais, coerentes na postura. Se nós queremos ensinar a fé, precisamos dar muitos exemplos. Se nós queremos exemplificar a abnegação, nós precisamos ter uma postura abnegada. Se nós quisermos falar para o outro dos seus deveres morais, nós precisamos ser aqueles que mais cumprimos os nossos deveres morais, porque é isso que vai educar o espírito. E não nós prescrevermos, indicarmos caminhos que nunca percorremos. Isso vai criar nos filhos uma revolta muito grande em relação à fé. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre a fé divina e a fé humana para a gente alimentar o nosso pensamento dessa verdade. Ontem nós começamos a falar sobre o quanto é importante nós termos olhos de ver
dos recursos que trouxemos e dos recursos que já desenvolvemos, tais como a responsabilidade. A responsabilidade é um valor moral inestimável. A responsabilidade, o dever retamente cumprido, né? Priorizar a necessidade do outro em detrimento da sua. Esse é o rol das nossas obrigações que vão gerar para nós uma força interna inigualável, para que quando as ideias perniciosas das más tendências, a tendência de abandonar, de desistir, e sempre com a motivação da passionalidade, das grandes paixões arrastadoras, que não tem nenhum significado no processo evolutivo daquele espírito. E diante dessas situações, nós precisamos ter recursos próprios, que aqui o Evangelho vai chamar a fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. Porque nós somos arquimilenares, já tivemos inúmeras existências num fluxo de vida contínuo. E nós trazemos essa experiência. Mesmo que a gente negue, essa negação, ela é superficial, ela é intelectual, porque nós somos espíritos. Então, toda pessoa que se diz incrédula, na verdade, ela está dizendo que ela é só rebelde, porque ela não está sendo agradada nos seus caprichos pessoais. Porque ela já tem a experiência de aqui no planeta Terra, mais ou menos 200 mil anos, de várias reencarnações. Então, a fé é o sentimento inato do homem de sua destinação futura. Qual é a destinação futura de todos os humanos na Terra? A nossa destinação é a perfeição. Nós reencarnamos para nos tornar perfeitos. Queiramos ou não, é uma lei. Mas eu tenho a liberdade de ficar num patamar de estagnação um bom tempo. Nós temos essa liberdade. E quando chega o momento, o fluxo da lei age em nós e nos convida a um passo a mais. E essa desacomodação nos causa muitas vezes revolta. E a nossa indignação nos faz querer interromper a existência. Não conseguindo acabar com a vida, o espírito retorna novamente. Então, essa terapêutica, que começa pela fé, ela é importante para sanear o estigma da incredulidade, que é apenas uma rotulação de uma personalidade ainda resistente ao bem. Porque qualquer pessoa que se entrega ao bem, ela quebra essa incredulidade totalmente, ela busca ajuda. Então, é a consciência que tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Todos os nossos recursos, faculdades e potencialidades, elas só são expandidas se nós quisermos. Essa vontade, ela é soberana. Se eu não acionar essa alavanca da vontade, não move as minhas potências divinas. Então, todos nós temos esse germe divino latente, em estado potencial mesmo, Até o presente momento, a fé não foi compreendida senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Então, nós não conseguimos perceber Jesus ainda na força do seu amor e, portanto, acanhamos a figura de Jesus a um aspecto de alguém tão somente chefe de uma religião, quando ele nem foi e nem criou religião nenhuma.
Ele veio nos trazer a boa nova do reino de Deus. Ele veio nos dizer as alviçareiras mensagens de que somos espíritos imortais e que estamos destinados à perfeição e que essa perfeição se chama reino de Deus, que fica onde? Na nossa consciência. À medida em que eu vivo as leis divinas, eu estabeleço um estado vibratório de grande regozijo chamado reino de Deus. Jesus veio nos dizer isso. E que este caminho para chegarmos ao reino de Deus, que é um estado de consciência, nós precisamos desenvolver a amorosidade, a lei do amor. Então, todo espírito que desenvolve a amorosidade nos seus relacionamentos, um espírito altruísta, bondoso, generoso, ele já está construindo a sua obra, que é a obra das suas convicções inabaláveis, que nós vamos chamar de fé. E esta fé, nós sabemos que Jesus realizou milagres que, na verdade, são movimentações energéticas que até então eram desconhecidas para nós, mas que ao longo do tempo a ciência vinculada ao magnetismo tem demonstrado a possibilidade da desagregação de um corpo físico, da reorganização de um corpo físico. Então, a ciência aliada à moral cristã tem feito descobertas. Mas o que fazia Jesus conseguir movimentar essas forças da natureza para materializar corpos, materializar coisas? O que fazia Jesus operar milagrosamente era o fluxo do seu amor. Porque o amor opera milagres. Aquele que ama verdadeiramente transfunde esse amor ao outro e é capaz de reorganização celular perispirítica. É capaz de um restauro emocional. É capaz de mudar o padrão do pensamento pela força desse amor. Mas se nós não somos capazes de amar, porque a qualquer aborrecimento de alguém nós já entramos na rebeldia, na revolta, que simbolicamente essa rebeldia e revolta se chama depressão, porque a depressão não é uma tristeza. Uma tristeza é uma coisa sazonal de um fato relevante na nossa vida, que passa. A depressão já é um arcabouço de emoções ligados à raiva, à inconformação, a revolta. É esse o bloco que nos faz, muitas vezes, deprimirmos. Então, quando nós estamos nesse estado que não vivemos o que é o amor, nós somos incapazes de conceber Jesus. Incapazes, porque não há similitude, não há ressonância em nós, não reverbera no nosso coração aquela postura. E então, os apóstolos, a exemplo de Jesus, também fizeram milagres, né? Assim que Jesus retorna ao mundo espiritual, os apóstolos também fizeram milagres. Muitos deles não apareceram no Novo Testamento, nas Escrituras, mas eles viveram os mesmos milagres que Jesus, porque estavam tão imantados do amor de Jesus que eles se fizeram médiuns do Cristo na Terra. E por viverem a mediunidade na grandeza plena do amor de Jesus, puderam fazer os milagres. Mas antes disso, confiaram profundamente nas verdades de vida eterna, confiaram em si, confiaram nas suas potencialidades. Então, ora, que eram esses milagres, diz o Evangelho, senão efeitos naturais, cujas causa era desconhecida? Desconhecida de quem? Dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo. Então nós estamos falando que o amor não é uma coisa abstrata,
O amor é uma força, porque a maior força do espírito é o sentimento. Ora, se nós estamos diante de incrédulos, materialistas, insatisfeitos, que à menor frustração querem desistir da existência, o que nos falta então, enquanto terapêutica espírita a esse espírito? Falta esse espírito desenvolver o quê? Sentimentos nos relacionamentos. Porque se nós dissermos para uma pessoa que está na iminência de abandonar a existência, que ela é amada pela mãe, ou pela esposa, ou pelo marido, pelos filhos, que ela deva ficar pelo amor de todos que ali tem por ela, ela não fica. Porque como ela está enregelada, ela não sente o amor que vem do outro. Ela está em padrões de pensamentos fixos, associados à multidão de espíritos perversos, que obstinadamente a obsediam. E por não ter, desde a infância, expandido os seus recursos, neste momento ela não se sente fortalecida para se amparar, embora esteja sendo amparada pelos outros. Mas se eu não tiver nenhuma experiência de perdão, se eu não tiver nenhuma experiência de superação de mágoas, se eu não tiver experiência de amizades verdadeiras sublimadas, se eu não tiver desenvolvido a confiança mínima em alguém que está na minha vida para me socorrer, se eu não me entregar nesses relacionamentos, todos poderão me amar, mas eu não vou sentir o amor naquele momento. Porque o amor inoculado de alguém por nós fica retido até que a gente consiga identificar fortemente esse amor. Mas naquele momento nós estamos na indiferença, com pensamentos fixos. Então, a fé humana ou divina, segundo o homem, é humana ou divina? Segundo o homem, aplique suas faculdades às necessidades terrestres. Então, a fé humana é quando eu aplico as minhas faculdades, minhas potencialidades para as necessidades terrestres, com afinco. A pessoa que trabalha com vigor, que vence, que tem um dinamismo, que tem causas a abraçar, que tem pessoas para conduzir, que é o que todos nós temos. Esta fé humana, ela precede a fé divina. Não tem como pular para a fé divina sem passar pela experiência do confiar, do construir, do se entregar, do renunciar, do se sacrificar, porque isso é a estrutura da fé. Ah, então eu tenho experiência de me sacrificar, de vencer obstáculos, de ser solidário, de ser um bom amigo. É isto que vai nos dar respaldo para a fé divina, que seria ou as suas aspirações celestes e futuras, quando nós aplicamos o nosso conhecimento do Evangelho de Jesus em experiência. Aí nós temos a fé divina. Tudo aquilo que eu aprendi não ficou armazenado intelectualmente, está à disponibilidade total para servir, para experienciar. E é isso que estrutura a nossa fé divina. Ontem nós falamos e estamos repetindo hoje uma parte que achamos que está sendo necessário, é nós compreendermos que se nós não conseguimos conquistar a confiança uns nos outros, como termos confiança nas leis de Deus? Porque o nosso próximo é o nosso caminho para Deus. Só a prática de estar com o próximo nos habilita a desenvolvermos esta fé celestes. Então nós vamos falar do homem de bem, aqui no Evangelho, o homem de bem que, crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé
a certeza da felicidade que o espera. Essa frase é tão sintética e esperançosa que nos mostra de forma simples essa terapêutica ao espírito que está querendo desistir da existência, que as boas ações, a vida de nobres e belas ações, aure em sua fé a certeza da felicidade que o espera, mesmo que ele esteja sofrendo as maiores provações da sua existência, ele consegue perceber que é capaz de vencer aquela dor e que o futuro que o aguarda é um futuro de grande esperança e de felicidade possível na Terra. A força necessária e ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. São três sentimentos nobres, que chamaríamos de valores, que é a abnegação e o devotamento. Se nós queremos nos curar como espíritos, nós precisamos ser espíritos devotados e abnegados. Então, quantas situações externas do mundo são para nós absolutamente desnecessárias. E muitas vezes sofremos por elas. Sofremos por aflições vazias, de necessidades que não são relevantes ao nosso processo evolutivo. E queremos até morrer. Pelas questões efêmeras, pelas pessoas que nos desagradam. Então, isso mostra o estado imaturo que ainda nos encontramos, não é? Então, enfim, com a fé não existem más tendências que não se possam vencer. Então, esta fé é permeada de muitos valores, porque a fé é uma virtude expressiva, ela que vai gerar a caridade, ela que vai manter a nossa esperança acesa. Então, contém na fé abnegação, devotamento, sacrifício, confiança, esperança, né? Estes são os sentimentos da fé, que é absolutamente diferente de uma pessoa que frequenta cultos religiosos assiduamente, que faz as suas preces, mas não tem fé. E, portanto, não tem esperança, e, portanto, não move o despojar-se de tudo que não seja de natureza divina em nós. Então, a fé humana e divina, se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que tem em si, em nós mesmos, porque nós fomos criados como a imagem e semelhança de Deus, enquanto provável perfeitos que seremos um dia. A probabilidade da perfeição, a destinação da felicidade. Nós somos criados, mas essa força que tem em nós só é a força do sentimento. Não é a força operacional de atividades intelectuais. Qual é a força que move o espírito? Dos sentimentos nobres, uns pelos outros. Enfim, a força que tem em si. Se quiserem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas em primeira instância, que passam a ser divinas em segunda instância. Então, nós continuaremos amanhã nessas mesmas reflexões quanto à terapêutica para socorrermos os nossos irmãos na iminência de desistirem da existência. Vamos fazer a prece. Jesus, Mestre amado, quantas esperanças vibram em nosso ser nesta hora. Pela confiança inabalável
de que este é o momento mais justo, mais necessário para o nosso progresso moral, que estamos na injunção que nos promove as forças íntimas, a elevação sublime de nós mesmos. Sentimos a presença dos tarefeiros da vossa seara, Senhor, que infunde em nossos corações as vivas alegrias do trabalhador espírita cristão, que desconhece as inseguranças, porque vencendo a si mesmo se fortaleceu em sua fé e destemidamente dá o testemunho de tudo aquilo que armazenamos como verdade na intimidade do nosso ser. Pudéssemos nesta hora, Senhor, cantaríamos louvores de bem-aventuranças, de confiança e de paz. Que os nossos sentimentos se somem nesta hora como um feixe de varas que se estende em todos os ambientes de dor que o nosso pensamento alcançar, e que infunde nos corações enregelados o calor do bom ânimo, o vigor da fé, o alento da esperança. Que onde quer que estejamos a serviço do bem. Que ao estendermos as nossas mãos, possamos estender os nossos sentimentos na solidariedade necessária para este momento da terra. Glória a Deus nas alturas, boa vontade entre os homens. Que a paz se estabeleça em nossas consciências, pelas lutas íntimas travadas conosco mesmo. Pequeninos que nos reconhecemos ser, nos agregamos em milhares para expressarmos a gratidão a Deus Pai amantíssimo por tudo que a vida nos oferece. E nesta força conjunta de união dos sentimentos, seguiremos resolutos, firmes e confiantes. Que Jesus nos ampare a todos, hoje e sempre, e que assim seja.